Esse é o Ancapso e nós vamos falar de um caso em que um homem de 20 anos engravidou uma menina de 12 anos no interior de Minas Gerais e o STJ considerou que não teve nada de errado, absolveu o cara. Isso deveria ter sido crime de vulnerável, né? Eu não posso falar a palavra no YouTube, vocês sabem, ou seja, uma violência sexual contra um menor de 14 anos, uma menina de 12 anos, né? Vamos entender quais são os argumentos aqui, por que o pessoal mudou de ideia e qual que é o risco que tem nessa história, né? Essa notícia foi sugerida por Hoje Não, Peter vai banir o Luciano da Outer Space e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, essa questão de violência sexual contra crianças é absolutamente deplorável, é algo que a gente realmente, ninguém aprova esse tipo de coisa, e a mera brecha que foi aberta aqui é preocupante, mas deixa eu falar para vocês o argumento que foi usado para inocentar o cara, que é uma coisa que faz algum sentido, tá? Olha só, isso aconteceu no interior de Minas, em regiões muito pobres, regiões rurais muito pobres, com o conhecimento das famílias, esse rapaz mais velho começou a namorar a menina de 12 anos e acabaram tendo um filho e vivem em união estável. Os dois vivem na casa do rapaz e é uma família, formaram uma família ali. E qual que é o problema dessa história? Foi tudo consensual, inclusive entre as famílias dos dois lados. E agora, com essa pena de prisão para o cara é o arrimo da família, né? Ele ficaria preso e com isso iria deixar as duas crianças, né? A criança mãe e a criança filha, desamparadas porque o cara não teria como sustentar elas e seria preso, sendo que é uma situação de que as próprias pessoas envolvidas não veem como um problema, né? Então, olhando essa situação do jeito que é, realmente dá a entender que não foi o que aconteceu ali, não foi que o cara seduziu a menina para se aproveitar dela e coisa e tal, né, para fazer uma maldade, o cara realmente quis constituir família com a garota. Não deixa de ser um absurdo, né? Porque crianças nessa idade, como vocês sabem, não têm a capacidade de consentir, né? Então, qualquer que tenha sido a conversa entre eles, ou o acordo entre eles, ou a proposta ali, certamente houve uma violência por parte do cara, que é um cara mais maduro, que já tem conhecimento da vida, e a criança é uma criança, né? É um absurdo isso daí. Eu acho totalmente errado. Mas entenda qual foi o argumento, né? O argumento é que no interior de Minas e coisa e tal, no meio do nada, lá no meio do mato e coisa e tal, e se botar o cara na cadeia, o cara vai deixar as duas crianças desamparadas, tanto a menina de 12 anos que se casou com ele, quanto o filho dela, que também vai ficar desamparado, então são famílias muito pobres e coisa e tal. É uma situação realmente complicada, tá? Eu concordo que existe aí um argumento para soltar o cara, né? Entender que, olha, se nem a família, nem as famílias da menina, né? Principalmente a família da menina, né? Se nem a família da menina brigou com isso, ou seja, concordou que a menina ficasse com o cara e coisa e tal, eles realmente formaram um casal e tal, se nem ali teve problema, enfim, não dá para dizer muita coisa, né? Agora, o ponto aqui nessa história toda é a brecha que isso abre para outros questionamentos no futuro, né? Esse é o grande ponto dessa modificação que teve no Código Penal em 2009, a Lei 12.015. Essa reforma foi feita para acabar exatamente com essa confusão que tinha antes na questão de, essa palavra aqui que eu não posso falar, de vulnerável, e que tinha, né, na versão anterior do Código Penal. Porque na versão anterior dava margem para, por exemplo, se a menina fosse alguém de vida fácil, né, se prostituísse, né? Existem lugares no Brasil que crianças se prostituem, sim, infelizmente existem. Hoje em dia tem menos, mas já existiu mais no passado aqui no Brasil, e ainda tem hoje em dia, infelizmente, lugares muito pobres no Brasil em que acontece esse tipo de coisa, né? E aí, quando o homem fazia sexo com uma pessoa, né, dessa idade, no tribunal ele alegava, ah não, mas isso já era normal para ela já fazia isso com um monte de gente. E aí você tinha dois problemas com isso. O primeiro problema é que, primeiro, é horrível isso, porque não quer dizer nada, né? Ou seja, o cara continuou fazendo uma coisa errada só porque ela já fazia isso antes. Isso deixou de ser errado? Não, continua sendo errado. Todo mundo que fez sexo com ela está errado, né?
E o outro motivo é que ficava expondo a intimidade da menina. Então imagina a situação em que não apenas você tá sendo... Não apenas você sofreu violência, né, sexual, como a sua intimidade está sendo exposta, e muitas vezes era mentira, né? Era um estratagema da defesa, né? A defesa do cara, o advogado de defesa, tentava jogar lama na vida pregressa da menina para inocentar o seu cliente, né? E algumas vezes colava. Então imagina, você acabava piorando a situação em múltiplos níveis, essa brincadeira de menor poder consentir. Então, na minha visão, isso aqui é um avanço realmente, né? A lei colocou ali um limite e falou, olha só, abaixo dessa idade não tem como consentir, não há consentimento, não importa qual que era a vida pregressa da menina, não importa se a menina aceitou, se foi a menina que quis, não importa nada disso. Fez sexo com menor, aqui ó, tá escrito aqui, ó, artigo 217A, ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos de idade, né? Ou seja, não interessa quem que começou a coisa, quem que se ofereceu, não interessa nada. Fez a coisa, pronto, é errado. É o crime de vulnerável, né? Então, ou seja, essa é a situação aqui. Isso resolveu este problema. A interpretação que tinha antes é justamente que acabava incentivando as defesas a levantarem podres da vida da criança para poder se livrar o cara que fez sexo com a criança, né? Então é um absurdo completo. Disso daqui ficou menos pior. Veja, não tem saída fácil para isso, né? Porque a verdade é que, como você vê nesse caso aqui, a criança aparentemente queria, não foi forçada a nada, né? E também não foi uma coisa tipo paga ou coisa e tal, porque todo mundo é pobre ali, né? E também os pais também estavam de acordo com isso, viam eles como um casal e coisa e tal. Para o pessoal mais pobre, né, você ter um filho que consegue casar com alguém que trabalha e gera renda e coisa e tal, é uma vitória, né, uma coisa positiva. Então, assim, veja, isso tem esse lado, eu acho que, de certa forma, dá para entender a decisão do STJ, por que eles tomaram essa decisão, mas o grande problema é que isso abriu agora uma avenida para outras pessoas que forem acusadas desse mesmo crime tentarem se safar pelo mesmo erro do crime, que é o que eles falam aqui, né? Vida é maior que o direito, disse lá o relator que defendeu a absolvição, né? Lógico que menores de 14 anos não foram feitos para namorar, mas a questão é, como disse, isso causaria um prejuízo ainda maior para os que estão envolvidos, particularmente para o bebê gerado a partir dessa relação, né? E outros aqui entenderam que houve erro de proibição, ou seja, a Justiça de Minas Gerais absolveu o acusado alegando erro de proibição, quando a pessoa não comete um ato ilegal sem saber que aquilo é de fato ilegal, né? Mas tem outra coisa aqui, porque na verdade você não pode dizer que não conhece a lei, né? Em tese, esse argumento não caberia, né? Mas o que eles estão dizendo aqui é que a pessoa realmente não entendeu como é que funciona a lei, entendeu que aquilo funcionaria apenas para um ato isolado e não para um casamento, como foi o caso, foi praticamente um casamento, uma união estável, né? Enfim, tem argumentos para todos os lados aqui, mas o que eu falo para vocês, o pior é o que isso gera, né? E o pessoal fala aqui, ó, o que vai acontecer é que os coronéis desse país vão misteriosamente se apaixonar pelas meninas de 12 anos. Ou seja, o problema é esse, o que ele faz? Ele comete o crime, né, de vulnerável, e se for pego, se tiver processo contra ele, como ele é muito rico, a menina é muito pobre, ele vai dizer, não, eu me apaixonei por ela, estamos casados, é uma união estável, resolvido o problema. Repara o risco que isso gera em termos de precedente criado aqui, né? O mais engraçado é que essa decisão está de acordo com a ética libertária, né? Se a família da menina considerou que ela era madura para ter relacionamento com o cara, quem é que vai objetar, né? Lembra, não existem crimes de ação pública na ética libertária, simplesmente porque não existe governo, não tem ninguém que vai perseguir criminosos, tudo tem que surgir da denúncia de uma pessoa que está insatisfeita com a situação. E nesse caso aqui, ninguém estava insatisfeito com a situação, né? O casal estava criado lá, por mais que fosse um problema, a família da menina não via problema nisso, ninguém via problema nisso, foi só quando a justiça chegou lá que resolveu acusar, porque realmente na justiça é um crime de ação pública, o que quer dizer que o promotor tem que acusar a pessoa, né, quando acontece esse crime, né, de vulnerável, né? Enfim,
Na ética libertária não seria isso não, na ética libertária estaria tudo ok aqui, é a mesma decisão do STJ. Mas repara como também na ética libertária não teria o problema do coronel que arrisca, faz a coisa e qualquer coisa ele diz que está apaixonado pela menina, por quê? Porque a família só vai aceitar isso se for uma vez só, né? Se todas as famílias, e aí todas as famílias podem entrar na justiça reclamarem do ocorrido, ele não tem jeito, ele só pode ter mulher, só pode ter casado com uma menina de 12 anos. Caramba, que coisa terrível isso, né? Mas só pode estar casado com uma delas, né? Ou seja, no final das contas não conseguiria usar isso para extrapolar o direito nesse caso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.